E nós recebemos aqui com muita alegria 2 pessoas que são voluntárias e atuam então junto à Pastoral da Pessoa Idosa. A participação aqui da Paula da Silva França, vice-coordenadora e líder da Pastoral da Paróquia Santana. Bem-vinda! Obrigada, bom dia. Bom dia, alegria tê-la conosco. E também a Berenice Teixeira Diniz, que é líder e facilitadora da pastoral da Paróquia São Roque. Bem-vinda, Berenice, alegria tê-la conosco. Eu que agradeço, em nome da Pastoral da Pessoa Idosa, pelo nosso convite de estarmos aqui e podemos falar para as famílias, que estão nos assistindo. Conta pra gente, para começar, como foi que vocês conheceram a pastoral e se envolveram com ela? A minha paróquia, que é a Paróquia de Santana, em Roseira, vizinho de Aparecida, nós tivemos uma professora, Dona Lelé. Então já foi assim uma maneira bem forte dela trabalhar com a pastoral da pessoa idosa. Então facilitou muito. Então nas missas a gente já desde criança a gente ouvia. Então foi essa iniciação, esse ouvir, esse primeiro contato com a pastoral, que a gente não sabia a dimensão até então que seria a pastoral da pessoa idosa. E há quanto tempo você está envolvida com a pastoral? Na pastoral, efetivamente, há 2 anos. Com a chegada do padre Roberto Lourenço da paróquia de Roseira, ele reativou a pastoral da pessoa idosa. E nós estamos começando a caminhar com 9 líderes. Olha, que alegria! E você, Berenice, conta um pouquinho da sua história. Eu fui fazer o ECC, aí quando eu fiz o ECC, desperta a gente para que a gente vê que a igreja em si precisa do nosso trabalho. E aí o nosso pároco, quando eu voltei, que na época, que hoje é o nosso pároco, o Padre Vinícius, na paróquia de São Roque, e na época ele também era o nosso pároco. Ele fez um convite, e na época ele falou da pastoral familiar. E eu fui para a pastoral familiar, só que lá eu não me encontrei. E aí eu falei assim, mas não é isso que eu quero fazer ainda. E um dia ele falou da pastoral da pessoa idosa, que até antigamente não se falava pastoral da pessoa idosa, falava pastoral do idoso. E aí ele falou que precisava dessas pessoas voluntárias para ir na casa, para conversar, bater um papo. Eu falei, é essa que eu quero, adoro bater um papo. E aí eu fui procurar saber. Daí eu descobri que na minha paróquia tinha uma coordenadora, aí eu fui saber como é que fazia, e aí eu tô aqui. Há quanto tempo? 13 anos. Olha, que eu estou na pastoral da pessoa idosa. E como a pastoral atua, então, em Aparecida e na região? Conta um pouquinho da realidade de vocês. Nós trabalhamos em nível arquidiocesano. Então, nós temos as nossas capacitações. Nessas capacitações, a gente leva os nossos pontos de vista, A nossa comunidade, a nossa paróquia precisa de tal apoio, a nossa comunidade precisa de uma visita a mais. Então, a gente acaba aqui trabalhando em conjunto. Uma paróquia acaba complementando a outra também. Que bom. É isso, Berenice, também? Assim, como vocês atuam? Bom, é o mesmo processo em qualquer paróquia, dentro das comunidades. Aí é o que a Sandra falou, primeiro a gente vai ao nosso pároco, a gente fala com ele sobre o trabalho, porque muitas pastorais, muitos movimentos que existem, E às vezes ele sozinho, ele não se atenta a muitas coisas. E aí quando a gente vê que as pessoas estão vindo até a gente procurar, a gente vai até ele. Então a gente mostra para ele o trabalho, que às vezes não vai caber a ele fazer esse trabalho, cabe a nós, porque é lá dentro de uma casa que a gente vai conseguir descobrir o que está realmente acontecendo, mas com todo o respeito, com toda a educação, não só o idoso, mas a família desse idoso. É ternura de Deus, na vida daquela família, na vida daquele idoso. Agora, quais são os principais desafios que vocês encontram nessas visitas, enfim, como a pastoral? O maior desafio, acho que é a aceitação no primeiro momento, dos familiares. Eles, nesse início, eles não têm a dimensão da necessidade, do trabalho diferenciado que a pastoral irá fazer. Então, eles ficam preocupados em como vai estar a minha casa, o que eles vão falar. Mas após as visitas seguintes,
Aí a gente vem, a gente mostra para eles que o nosso trabalho é aí fazer essa demonstração de amor, de carinho, a gente ouvir os idosos, né, as pessoas idosas, como os familiares também, que muitas vezes acontece. A gente acaba fazendo a união, que as famílias estão tão desestabilizadas, que a gente faz esse trabalho também emocional, como se fosse um trabalho de psicólogo. A gente chega, cumprimenta e ouve. O ouvir é fundamental para a pastoral da pessoa idosa. É aquele momento que o idoso necessita mesmo daquele ouvir mais diferenciado, aquele ouvir com carinho, ouvir sem julgamentos. Isso faz a diferença. Alguma história de transformação dessas visitas que vocês já fizeram ao longo dos anos? Nos meus 13 anos já tem muitas, né? Tem famílias que a gente chega e, como ela falou, o chegar é difícil, mas a hora que você se vê, parece que você faz parte daquela família e a família acha que a gente também é. Porque se o idoso fica doente, a primeira pessoa que eles ligam é para a gente. Se o idoso vai para um hospital, liga para a gente. Você pode ir lá ver ele, você pode vir ficar com a gente, você pode estar com a gente. Eu tive alguns idosos que hoje Deus já levou, que eu acompanhei no hospital, que eu tive que ir para desculpe a fala, mas, por exemplo, eu tive que ir para uma delegacia. Então, eu tive várias situações, mas eu sempre assim, a família vinha pedir esse auxílio. Por quê? Porém, quando a gente chega também numa casa, as pessoas acham que a gente vai lá para vigiar, a gente vai denunciar. A função nossa não é essa, porque nós, antes da gente entrar numa casa, a gente tem que saber tudo o que existe dentro do nosso município para a gente poder oferecer e abrir os olhos dessa família, porque eu, ela, todos os outros, nós não podemos fazer pelo idoso, a gente tem que ensinar essa família a ir buscar e fazer. A gente só vai lá para escutar, auxiliar, e os nossos ouvidos é a parte mais importante do nosso trabalho. Quem está nos acompanhando agora e tem esse desejo no coração de se envolver com alguma pastoral da nossa igreja, o que vocês diriam para essas pessoas, para então seguirem o caminho da pastoral da pessoa idosa? Pensar que esse é o nosso futuro, né? A população brasileira, ela está envelhecendo, né? Conforme o IBGE nos diz. Então, assim, é um trabalho diferenciado. É uma pastoral que você chega, você olha, você não abraça com carinho, mas quando você começa a fazer aquele trabalho, quando você entra a porta dentro, que você vê aquele sorriso de você chegou, isso é o diferencial. Isso faz a diferença. Isso dá vontade de você não deixar o idoso, de você até levar para casa, mas a gente sabe como funciona. É o amor. O amor é fundamental. Que lindo. E você, Berenice? Considerações finais aqui para o povo participar dessa pastoral tão bonita? Amar. Eu acho que a gente fala assim que o amor é fundamental, né? E tem que ser incondicional. Porque a gente deixa de amar só com quem a gente vive e a gente sai para amar quem está lá fora. Então, eu acho que é ainda o amor, porque a gente mostra para essa família que esse idoso que está aí dentro da casa dele, ele precisa ser olhado, ele precisa ainda ser escutado, ele precisa ainda que perguntem da opinião dele. E às vezes a gente entra dentro dessa casa, a gente transforma, porque a gente faz com que esse idoso novamente seja enxergado. Então, se alguma pessoa, procure a sua paróquia, procure o seu pároco, né? Procure saber qual é o trabalho, porque a gente nasceu com um dom. E o dom da gente, a gente tem que colocar a serviço. Com certeza, que lindo. Parabéns, Paula, Berenice, obrigada por virem aqui partilhar um pouquinho com a gente, que vocês continuem nessa caminhada tão bonita, no cuidado, no amor aos idosos, viu? Muito obrigada mesmo. É isso, gente, se você tem o desejo, procure então na sua paróquia, entre em contato pelos telefones que foram ditos aqui durante a nossa entrevista e faça a diferença para esse mundo, tá bom?